Olá, tudo bem? Eu sou Elaine de Araújo, fonoaudióloga, faço parte da equipe multidisciplinar da ABD, Associação Brasileira de Dislexia, e do CEDA, Centro Especializado em Distúrbios da Aprendizagem. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o processamento auditivo central. Estamos na Semana da Dislexia. É uma semana muito importante para a gente conscientizar as pessoas sobre as dificuldades apresentadas pelos nossos disléxicos. Então, o processamento auditivo central é uma dessas dificuldades. Antes da gente falar um pouquinho sobre o PAC, que é a sigla, né, do processamento auditivo central, eu vou falar um pouquinho dos exames auditivos que são essenciais e anteriores à avaliação do PAC. Para a gente saber como estão as integridades das habilidades auditivas, a gente precisa primeiro saber como que está essa audição periférica. O que que é? São exames realizados para a gente verificar se a pessoa está ou não ouvindo e qual é o nível desta alteração quando há uma alteração auditiva, tá? Então, esses exames são feitos através da audiometria e da impedanciometria. Então, vimos que a audição está normal, fizemos o exame, está ok. Aí sim a gente vai pensar em realizar a avaliação do processamento auditivo central. O PAC é um exame importantíssimo, principalmente quando a gente pensa na avaliação, né, no diagnóstico da dislexia, porque ele é um exame complementar. E ele vai avaliar como estão as habilidades auditivas, que são responsáveis por atender, discriminar, reconhecer, armazenar e compreender todas essas informações auditivas. Então, o que seria isso? Escutei uma informação, eu preciso entender o que eu estou ouvindo, eu preciso discriminar o som, eu preciso armazenar, né, memorizar essas informações, para que eu consiga reconhecer e compreender. Então, na verdade, o processamento auditivo central, por mais que ele seja um exame auditivo, esse reconhecimento é feito aonde? No cérebro. Então, eu preciso da integridade desse sistema auditivo periférico e desse sistema auditivo neurológico auditivo, para que eu tenha um bom reconhecimento das informações. Quando há uma alteração do processamento auditivo central, a gente caracteriza como um transtorno do processamento auditivo central, ou pela sigla TPAC, tá bom? Então, quais são as características? O que a gente encontra nas crianças ou nas pessoas que têm alteração nesse PAC? Então, são aquelas pessoas que têm dificuldade para compreender as informações quando estão em lugares muito barulhentos, com muitas pessoas falando ao mesmo tempo. Se a gente pegar as nossas crianças, principalmente nos primeiros anos escolares, eles têm dificuldade em discriminar os sons que são surdas sonoras. O que que é isso? Por exemplo, o F e o V, o P e o B, o T e o D, que são trocas fonéticas, porque eles têm o mesmo ponto de articulação fonêmico, porém um modo de articular é diferente. Muitas vezes, para eles, é difícil de discriminar. Então, por isso que muitas vezes eles trocam. Então, eles têm dificuldade, às vezes, para entender piada, expressões de duplo sentido, porque eles demoram mais para processar. Então, recebeu a informação até eles conseguirem processar, eles demoram. E aí são normalmente aquelas crianças que você conta a piada, depois de um tempo eles começam a rir. Aí você fala, você está rindo do quê? Aí ele fala, eu entendi a piada. Então, às vezes demora um pouquinho mais. Por quê? Eles têm essa lentidão de acessar e reconhecer essa informação, tá? Então, eles têm dificuldade em sequencializar as coisas, porque é como se eles recebessem a informação e chegasse na cabecinha deles e embaralhasse tudo, desorganizasse tudo. Então, a gente precisa o quê? Não só ouvir, mas organizar, sequenciar, para a gente poder, por exemplo, emitir, falar sobre aquele assunto. Eles têm muita dificuldade de memória, principalmente nas coisas que escutam, essa memória auditiva fonológica. Eles têm dificuldade de atenção. Por que eles têm dificuldade de atenção? Porque por mais que eles queiram prestar atenção, por exemplo, quando o professor está explicando uma matéria, por mais que eles queiram prestar atenção, muitas vezes eles perdem informações ou eles entendem informações erradas, diferentes. E aí, aquilo que o professor está explicando, às vezes não faz tanto sentido para eles.
Então, o que que acontece? Eles estão tentando, eles estão se esforçando, mas é muito mais forte do que eles não conseguem entender algumas coisas, e às vezes o que o professor está explicando deixa de fazer sentido, e automaticamente eles se desligam. Sabe aquela história de, ai, parece que está no mundo da lua? É mais ou menos por aí, porque eles não dão conta de tantas informações, tá? Então, o que que é muito importante para vocês, principalmente professores, se estiverem aqui me ouvindo, tentem não dar muitas informações ao mesmo tempo. Tente falar um pouco mais pausado. Tente perceber se aquela criança que tem alteração no processamento auditivo está conseguindo compreender o que você está explicando. Porque senão, um pedacinho que ele perder da informação, ele vai perder todo o resto. Tá bom? Outras dificuldades que eles têm. Às vezes eles não conseguem perceber entonações da nossa voz. Então, às vezes a gente fala num tom bravo, ou num tom tranquilo, ou num tom feliz, e para eles é como se fosse tudo a mesma coisa. Essa prosódia da nossa fala, para eles, nem sempre é tão perceptível como para nós que não temos dificuldade. Então, é muito importante a gente trabalhar bastante as entonações. E quando falar bravo ou sério, mostrar não só na voz, mas na fisionomia, porque às vezes só na voz eles não conseguem perceber. Vocês já viram uma criança que, por exemplo, você vai falar mais sério, por exemplo, não faça isso. E eles começam a chorar e falam, mas você só briga comigo, tudo você briga. E você fala, mas eu não estou brigando, eu só estou falando que não é para você fazer isso. Então é como se eles fossem muito mais sentimentais, porque passa essa percepção de que eu não consigo compreender tão bem a entonação da voz do outro, tá? Então, o que que a gente precisa fazer? Descobrimos que tem alteração do processamento auditivo central. Vocês, professores, podem auxiliarem muito em sala de aula. Às vezes, algumas pequenas mudanças feitas em sala é o suficiente para garantir um melhor aprendizado para todos eles. E vocês percebem que muitas dessas dificuldades são semelhantes do disléxico? Então, essa dificuldade em escrever, essa dificuldade em reconhecer o som, perceber o som que eu estou ouvindo com a letra que eu preciso associar, essa dificuldade, às vezes, de entender enunciados, entender o que está lendo, né? Então, o disléxico e a criança que tem o transtorno do processamento auditivo central, eles têm muito essas características. Por isso que, muitas vezes, a dislexia e o PAC, e o processamento auditivo central, estão associados, tá? Isso não quer dizer que todo disléxico tem alteração do processamento auditivo. Não. Nem toda pessoa que tem alteração do processamento auditivo seja disléxico, mas é muito comum eles estarem associados, tá? Foi realizada uma pesquisa pela BD, pela equipe de pesquisa da BD, de 2013 a 2021, com os diagnósticos de dislexia, e percebeu-se que 79% das pessoas diagnosticadas com dislexia, eles tinham associado o transtorno do processamento auditivo central. Então, por aí a gente percebe que não são todos que têm, mas que sim, é muito comum, tá? E aí, quando a gente percebe que tem um transtorno do processamento auditivo central, o que fazer? Qual o caminho? Claro que a gente precisa sempre observar o todo. Muito importante quando essa avaliação do processamento auditivo central vem associada a uma avaliação multidisciplinar. Por quê? Porque a gente consegue observar a criança como um todo. A gente consegue observar todas as dificuldades e todas as habilidades, tá? Então, quando a gente consegue perceber este caminho, a gente consegue trilhar o melhor atendimento. Existe sim um treinamento auditivo acusticamente controlado, que é feito com cabina, através de atividades em que há um controle acústico dos sons apresentados, que é muito indicado para quem tem alteração do processamento auditivo central. Porém, ele não é o único tratamento realizado. Claro que é muito importante avaliar caso a caso, saber qual é o mais indicado, e quem vai fazer isso é o fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo que for responsável pelo treinamento, ele vai avaliar o exame e ver qual é o treinamento mais indicado.
Tem casos que a criança se beneficia demais com o treinamento em cabine, que é como é conhecido, esse treinamento em cabine. Agora, tem outros casos que precisa estar associado um trabalho de linguagem, um trabalho de leitura, um trabalho de escrita, tá bom? Então, a necessidade do treinamento existe, porém, é muito importante avaliar caso a caso, para saber qual é a necessidade exatamente dessa criança, dessa pessoa que tem alteração do PAC. Quando é realizado esse treinamento, o que é esse treinamento? Ele é um treino, como diz o nome, que vai trabalhar todas as habilidades auditivas que essa pessoa tem alterado. E isso a gente vai fazer como se fosse uma reorganização a nível neural, para que ele consiga desenvolver esta habilidade e fazer com que ele consiga aprender, reaprender a ouvir melhor, a entender melhor, a discriminar melhor os sons, tá? Então, este treino também é realizado pelo fonoaudiólogo e vai garantir que essa criança tenha um desenvolvimento auditivo adequado, né? Nem sempre a gente consegue, com o treino, adequar e zerar essas dificuldades. Porém, a gente consegue sim ter uma melhora bem significativa e, no máximo, chegar a um ponto que não traga prejuízos para o dia a dia dessa criança. Porque as dificuldades do processamento, eles não estão relacionados apenas à questão aprendizagem, mas ele traz prejuízos para a vida pessoal também, tá bom? Então, é muito importante. Fez avaliação, descobriu-se que há um transtorno do PAC, buscar um fonoaudiólogo que trabalhe com o processamento auditivo central para realizar esta reabilitação, este treinamento auditivo, tá? Porque aí este profissional vai avaliar qual a necessidade. Mas, muito mais do que isso, o que é muito importante, a família estar empenhada neste treinamento. A criança se esforça, o profissional auxilia, mas é a família estar presente, treinar com a criança, preparar o ambiente para que ela treine pelo menos todos os dias um pouquinho, é o que faz toda a diferença no treinamento. Então, eu falo que nós somos um conjunto. É a criança que está ali, né, que entendeu a necessidade, está empenhada em realizar, é o fonoaudiólogo que vai orientar e trilhar este caminho, é a família que vai estar presente em todos os momentos e a escola. Sem esses quatro, a gente não consegue muita coisa, mas quando os quatro estão presentes e estão juntos, é sucesso garantido. Então, eu deixo aqui esse recadinho, espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho sobre o que é. E se vocês tiverem dúvida, procure a gente, deixe mensagem, manda um recadinho, entre em contato com a BD, que a gente pode solucionar todas as dúvidas que vocês precisarem. Tá bom? Um beijo, se cuidem e participe com a gente de todos os eventos da Semana da Dislexia. Tchau!